Hoje nós vamos começar a falar sobre alguns assuntos que eu encontrei em um grupo de WhatsApp, um grupo de unitarianos. Nesse grupo foi dito algumas coisas, né? Eu questionei alguns pontos e eu tenho as conversas aqui, mas resumindo, quando eu comecei a questionar alguns pontos, foi dito várias coisas. E uma das coisas é que devemos nos sujeitar às regras do grupo, porque foram feitas pelo ADM, né, pelos ADMs ou pelo dono do grupo, e citar o Romanos 13, dizendo que nós devemos aceitar e sujeitar as regras, porque isso é bíblico. Romanos 13 fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades, porque as autoridades foram levantadas por Deus. E realmente fala isso. Romanos 13, 1, 2 e 3 vai falar que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 3: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Olha que interessante. Bom, primeira coisa, Romanos 13, quando fala de autoridade, não fala de qualquer autoridade. Primeiro, não se deve aplicar Romanos 13 a autoridades eclesiásticas. Pastores, bispos, presbíteros, diáconos. Não. Romanos 13 não fala sobre isso. Muito menos de ADM de grupo, dono de grupo. Eles não são autoridade nenhuma. Pelo menos não segundo Romanos capítulo 13. Quando Paulo vai falar que os cristãos, a igreja, deve se sujeitar às autoridades, porque estas autoridades foram instituídas por Deus, no versículo 3 ele usa a expressão magistrados. As autoridades que Paulo fala em Romanos 13 são as autoridades civis, que na época de Paulo era Nero e Herodes. Não somente Nero e Herodes, mas também o rei Agripa. Então Paulo está dizendo que o rei Herodes, o mesmo que tacou fogo em Roma e culpou os cristãos, Nero foi levantado por Deus. É uma autoridade e os cristãos deveriam se sujeitar a eles. Calma que eu vou explicar melhor isso para não gerar nenhuma confusão. Agora, a autoridade aqui em Romanos 13 é a autoridade do pastor? Não. Romanos 13 não fala sobre isso, até porque pastor hoje não é autoridade. Presbítero, bispo e diácono também não é autoridade. Então Romanos 13 não se aplica a eles. Esquece. Apaga isso. Romanos 13 fala de autoridades civis. Agora, segundo grupo, a gente não pode questionar a autoridade, tem que sujeitar às regras, porque se elas foram levantadas por Deus, então não devemos obedecer às regras, porque as regras foram decididas por alguém que foi instituído por Deus. Então não podemos confrontar e sim nos sujeitar. Será que a Bíblia fala sobre isso? O que falar de Êxodo? Êxodo capítulo 2, quando o povo de Israel começa a crescer lá no Egito, surge um novo rei, um novo faraó, chama as parteiras e fala o seguinte: olha, quando uma hebreia for dar à luz, vejam se é um menino. Se for um menino, mate. Se for uma menina, deixe viver. As parteiras temiam ao Senhor e não matavam os filhos das hebreias. As parteiras não se sujeitaram ao decreto de Faraó. E o texto depois vai dizer que Deus fez bem as parteiras. Isso em Êxodo. E o que falar de Daniel? Não, o que falar de Juízes, se eu não me engano? O texto de Juízes, ele vai falar sobre Raabe. Se eu não me engano é Juízes ou Josué. Josué, se eu não me engano. Bom, Raabe, quando os espias foram entrar, se não me engano é Josué, Raabe, ela protegeu os espias, e quando o rei mandou perguntarem para Raabe onde é que eles estavam, Raabe não se sujeitou ao pedido do rei, à autoridade do rei, e mentiu. Olha que interessante. E depois Deus salva Raabe da destruição de Jericó. Né? Se eu não me engano é Josué, sim. Salvou Raabe. Raabe não se sujeitou. Interessante. E Daniel?
capítulo 3, quando Nabucodonosor levanta a estátua e fala o seguinte: olha, quando ouvirem o som da flauta, cítara e não sei o que mais, todo mundo vai ter que se curvar perante a minha estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego, né, Daniel capítulo 3, não se curvaram, não se sujeitaram à autoridade do rei. Daniel capítulo 6, quando houve um decreto dizendo que por 3 dias ninguém poderia orar a nenhum deus e nem fazer petição alguma a algum homem que não fosse o rei. Que qualquer um que desobedecesse seria lançado na cova com leões. E Daniel desobedeceu, não se sujeitou. Interessante. Bom, você fala assim, mas isso aí está no passado, Antigo Testamento, não pode confrontar. Hoje não pode confrontar mais líderes religiosos. Confrontar líder é pecado. E o que falar de Jesus, quando chamou os fariseus, lá em Mateus 23, 33, de sepulcros caiados? Os fariseus eram os líderes religiosos da época, tá? Sepulcros caiados, serpentes, hipócritas. Maurício, mas Jesus era Jesus. Mateus 3 fala que João Batista fez a mesma coisa. Olha a cena. João Batista está batizando no Jordão. Chega fariseus, se eu não me engano, e saduceus, para serem batizados. João, quando avista esses líderes religiosos se aproximando, o que João fala? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E depois e produzis fruto de arrependimento e etc. Se fosse hoje, vem, meu irmão, vem, oh, que glória. Olha, tem festa no céu, olha, um pecador se arrependeu porque se batizou. Não é verdade isso. Interessante. Há 4 séculos atrás, quando uma pessoa ela ia fazer parte do povo de Deus, ela ia ser chamada de igreja, para ela ser aceita, ela participava de uma catequese, né, ou de um discipulado de 3 anos para se tornar membro daquela congregação. 3 anos de discipulado para descer as águas e se tornar membro. Hoje, de 3 a 6 meses. Por quê? Encher banco. Claro, quantidade é ótimo. Esse papinho que pastor fala que não queremos quantidade, queremos qualidade. Mentira. Nem estou dizendo que é por causa de dinheiro, porque mesmo enquanto está sendo discipulado aquela pessoa, a pessoa já começa da oferta, da dízimo. Então, o pastor já garante já o lucro dele. Mas, enfim, João Batista chamou, não deixou eles se batizarem e ainda confrontou as autoridades. Que interessante. Quando lá Pedro, lá em Atos 5, foi proibido de pregar o evangelho no templo, ele desobedeceu. Aí os líderes, lá os fariseus, falaram para ele, olha, já falamos para vocês que não é para pregar esse nome aqui. O que Pedro fala? Nos importa obedecer aos homens e não a Deus. Interessante também. Mas, meu Deus do céu, mas está todo mundo confrontando os líderes. Líderes religiosos devem ser confrontados. Nós devemos nos sujeitar apenas a Deus. É claro que quando Paulo fala que nós devemos nos sujeitar às autoridades, é enquanto elas não deram um decreto que ofenda e que transgrida a lei de Deus. Se o que elas estão mandando não ofere o caráter de Deus, sem problema nenhum. Mas a partir do momento que há uma lei, há um decreto, há uma regra que não está nas Escrituras, não devemos cumprir. Nós devemos sim confrontar as autoridades, nós devemos sim questionar as autoridades, porém, lembrando que as autoridades governamentais, civis, prefeito, presidente, governador, senador, foram instituídas por Deus. Pastor não é autoridade, ADM de grupo não é autoridade, presbítero não é, diácono não é, etc. Então, esse foi o primeiro vídeo. Talvez eu vou fazer mais uns 3, porque tem muita coisa boa pela frente. Deus abençoe e até o próximo vídeo.